Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora que nós já fechamos, né, o primeiro bimestre e logo logo as notas virão, calma aí um pouquinho. Nós já podemos começar então o nosso, olha só, volume 2. O volume 2 de Geografia. Nós começamos hoje então. E eu acredito que nesse segundo bimestre nós vamos ter um ritmo, né, mais tranquilo, porque temos um tempo sem correria, sem pressa, já iniciando quase que, né, no final de maio, mas mesmo assim ainda a gente vai ter um tempo para ver com mais tranquilidade o conteúdo do volume 2. Combinado? A minha sugestão é a mesma, na verdade, né? A minha orientação é que você assistiu a videoaula, faça as atividades referente ao conteúdo que foi visto hoje, para não acumular, porque no final eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro bimestre. Eu vou olhar o CA completo, as atividades também. Mas antes, né, de esperar terminar o segundo bimestre, eu vou olhar a primeira unidade, dessa vez separadamente. Combinado? Então não deixe acumular as atividades, vá fazendo, porque eu programei que a minha videoaula ela vai durar 30 minutos. E assim, os 20 minutos seguintes é para você fazer as atividades, ok? Então vamos lá. A primeira unidade, agora nós vamos falar sobre, o título dela é Paisagens Naturais da Europa, da Ásia e da Oceania. Olha só. Então você está vendo aqui, ó. Eu chamei, né, de Eurásia o espaço que integra Europa e Ásia, porque nós vamos estar estudando os três continentes paralelamente, a Europa, a Ásia e a Oceania. Dá uma olhada aqui para você ver no mapa mundi. Nós temos aqui todos os continentes que existem no planeta e o nome, né, e a região que abrange cada um deles, a Europa, a Ásia e a Oceania. Por que eu coloquei então o termo Eurásia? Porque é muito comum encontrarmos nos livros, nos materiais de geografia, essa denominação. Por quê? Chamamos de continente um espaço que ele se divide dos demais e tem geralmente, né, como limites de separação mar, rio, né, cadeias montanhosas. No caso da Europa, se você olhar bem, ela está integrada ao continente asiático. Né? Eu voltei aqui como limite natural, né, o Mar Negro, né, o Mar Cáspio, os Montes Urais, mas não há uma separação. E daqui a pouquinho você vai entender por quê. Mas o que separa então, Vilma, se não tem um elemento natural que separa-os? O que vai separar? No caso da Europa e da Ásia, os elementos serão mais culturais, entendeu? Enquanto, por exemplo, a América, da África e da Europa está separada pelo Oceano Atlântico, que é um elemento natural, o oceano. A África também está separada da Europa pelo Mar Mediterrâneo, pela Ásia do Mar Vermelho. Então você vê que nitidamente a gente percebe que há uma divisão natural. Mas olhando, eu tenho numa extensão, olha só, uma extensão, como é que eu chamo aqui? Latitudinal, entendeu? Olha só, do leste para o oeste, numa extensão latitudinal que vai, ó, leste aqui na Ásia e chega aqui ao oeste da Ásia. Você tem uma extensão que é única, uma única massa continental, um único bloco continental. Daí eu poder chamá-lo de Eurásia. Para facilitar o nosso estudo, eu vou separar os três continentes. Vamos estudar os aspectos naturais da Europa, da Ásia e da Oceania separadamente. Mas depois a gente vai conseguir, então, alinhar na nossa cabeça esse conhecimento, né, integrado. Então, qual é o objetivo? Vamos lembrar dos objetivos da unidade 4? Se eu vou falar das paisagens naturais desses três continentes, então o primeiro objetivo é esse: identificar as características naturais destes três continentes. Segundo objetivo é conhecer as características, né, semelhantes e também as diferenças que existem entre um e o outro continente, ok? E por último, nós vamos reconhecer então essas diferenças, associando em cada uma delas o que tem acontecido atualmente, além de relacionar as diferenças, o que está acontecendo atualmente com esses aspectos ou paisagens naturais. Tudo bem? Então vamos lá. Mas lembrando o seguinte, o que é mesmo que eu vou estudar então? Paisagens naturais? Espera aí. Lembrem sempre que toda vez que eu estudo um continente,
eu falo, né, chamamos de paisagens, aspectos e paisagens naturais, os elementos que integrados formam aquela região. Que elementos são esses? Os elementos geográficos que eu vou estudar: relevo, clima, hidrografia, solo e vegetação. Beleza? Então, o estudo desses 5 elementos geográficos é determinante para, né, que ocorra um determinado clima, determinada vegetação ou espécie de planta animal em cada região. Quando integrados, a gente vai ter regiões com características semelhantes ou com características diferentes, dependendo da sua posição no globo, ok? Vamos aproveitar melhor este mapa, então? O que eu quero que você perceba? Quando eu falo dependendo da sua localização no globo, quero que você olhe o mapa mundi aqui. Eu tenho as linhas imaginárias que têm um papel. Concorda comigo? Não é uma linha qualquer. Elas têm uma função. Mapa é um texto visual que me dá muita informação. Primeira informação. Esse paralelo aqui, ó, principal, que chamamos de Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, ele também é o ponto, né, que além de dividir entre hemisfério norte ou setentrional, sul meridional, ele também vai demarcar o centro da Terra, onde os raios solares vão incidir diretamente. Olha que interessante. Então, é onde o calor é mais intenso. Próximo ao Equador, as áreas próximas ao Equador são as áreas, né, que a gente chama de zona equatorial. E se aumenta um pouquinho para o norte e para o sul. E onde eu tenho essa outra linha imaginária aqui, que eu chamo de Trópico de Câncer, e aqui no sul, Trópico de Capricórnio, é para indicar que até aqui, até o Trópico de Câncer, até o Trópico de Capricórnio, esse calor continua intenso. Não fica apenas no Equador. Essa incidência de luz, como ela atinge o Equador, mas ela se estende até o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, aqui na linha, né, do Trópico, é até onde a intensidade é bem alta, tá? Tanto no norte quanto no sul. Então, essas linhas aqui imaginárias que eu encontro no mapa é para me dar essa informação. Até aqui eu tenho uma zona climática tropical, essa faixa aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu chamo de zona climática tropical. Qual é a característica? É a parte do planeta que, se recebe mais insolação, é mais quente. Chove mais, tem mais umidade. Lembrou? Aqui nessa outra faixa que fica, né, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, eu vou ter menos insolação. Então, eu vou ter menos calor. Então, aqui é a zona que chamamos de temperado, até aqui, ó, até o paralelo 60, eu vou chamar de zona temperada, e para cima, a zona polar. No hemisfério sul, a mesma coisa. Do Trópico de Capricórnio, tá, até 60 aqui, eu vou ter uma zona temperada. E para baixo, no paralelo 60, para baixo, né, mais ao sul, eu tenho uma zona polar. Zona polar do Ártico e da Antártica. Então, veja, é importante você olhar para o mapa e já ter essa percepção, né, da localização geográfica. Partindo, então, da Europa, em qual zona climática a Europa está? Olha lá, ela está na zona climática, o quê? Temperada. E a Ásia? Olha a extensão da Ásia, todo esse continente aqui, ó, em amarelo clarinho. Você vê que ele tem uma extensa faixa na zona temperada, uma faixa extensa também na zona polar, mas, olha que interessante, olha comigo, a Península Arábica, a Índia e seus vizinhos aqui, o sul da China, mas esses países aqui, todos estão na zona tropical. E vamos falar do continente que nós chamamos de Oceania. A Oceania, ela já vai estar uma pequena porção, né? Uma pequena porção aqui, olha, tá vendo? Numa zona temperada, você viu aqui, ó, na zona temperada, mas a maior parte da Oceania está na zona o quê? Tropical. Então, presta atenção nas linhas para você ver, ó. Eu tenho 3 continentes e cada um numa posição que vai ser determinante, principalmente para o clima, para a vegetação e também para as espécies animais que vão habitar essa região. Vamos lá? Tudo bem até agora?
Então vamos lá, repete comigo. Quais são os 3 continentes que nós vamos conhecer melhor? Isso, Europa, Ásia, Oceania. Isso mesmo. Então vamos lá. Como é que originaram essas regiões, né? Eu tenho que toda vez me lembrar. Você tem, lá na página 5, você usando o seu QR Code aí, né? O seu RA, na verdade, você pode visualizar o mapa das placas tectônicas, né? Que vai nos mostrar como é que era tudo e como, né, deu origem ao planeta e as suas separações. Então, vamos lembrar lá um pouquinho a origem de tudo. Eu tinha um único bloco continental chamado Pangeia, mais ou menos 250 milhões de anos atrás, né? E esse bloco foi se quebrando, eu posso usar esse termo, né? Se separando como um grande quebra-cabeça. Por quê? Porque no interior do planeta, a força gerada pelo núcleo, ela precisa ser liberada. Lembra que eu já expliquei, né? Senão vai haver uma grande explosão e destruição. Há uma explosão, uma liberação dessa energia? Sim, essa energia foi liberada formando rachaduras sobre toda a superfície. Imagina, toda a superfície começou a ter rachaduras para que essa energia fosse liberada. Essas rachaduras são essas linhas que você vê aqui, ó, por onde a energia saía. E à medida que essa energia saindo, ela ia empurrando os blocos que foram se separando, num processo muito demorado. Olha só, a Pangeia então começou a se desintegrar em blocos há 250 milhões de anos. Depois ela se separou aqui, ó, definitivamente, você está vendo? Uma porção ao norte e uma porção ao sul, outra mais ao sul ainda. Aqui, a porção mais ao norte é Laurásia e a mais ao sul, Gondwana. Então aqui é o quê? O que hoje chamamos de Europa e aqui Ásia. E aqui seria o quê? África, América do Sul, Antártica e aqui, ó. Tá vendo esse bloco aqui? É o que é hoje a Índia. Sim, a Índia estava num bloco separado, ela vai depois se deslocando e encaixa aqui. 50 milhões de anos. Peraí, 50 milhões de anos. Aí eu já tenho uma ideia. O continente europeu tem mais ou menos, né, nessa faixa de 55 milhões de anos de formação. Olha, há 50 milhões de anos, a separação, a atividade, obviamente, continuou intensa, a energia foi cada vez fazendo com que esses blocos fossem se separando, e aí você vai ter quase que o que é hoje, né? A América do Sul, já desprendida aqui da África, a Antártica vindo mais para o sul, a Índia já próxima na região da Laurásia, mas ainda tendo aqui, ó, você está vendo? Uma extensão aqui da Europa, que depois vai se separar, então, e formar uma parte aqui, né, da América. Tá vendo aqui a setinha mostrando para onde que ela está se rompendo? E no percorrer desses milhões de anos, olha o que nós vamos perceber. O que nós chamamos hoje de continentes, né, a atualidade, ela é exatamente toda essa movimentação anterior aí, ó. A Antártica veio para o sul, a África centralizada aqui no mapa, obviamente, né, mas que o planeta sendo arredondado no seu formato geoide, elipsoide, então não tem como eu falar centro, nem qualquer parte ali que gira, mas na visualização. E aqui você viu aquela parte lá que se rompeu e formou a América do Norte, né? Ela vai depois descer aqui e vai aparecer um istmo, que é uma ligação entre a América Latina e a América do Norte, ou seja, a América do Sul e a América do Norte. E aqui, olha só, lembra da porção que eu falei que era a Índia? Ela se encaixou. Viu aqui, ó? Presta atenção, hein? Quando esse bloco, que hoje chamamos de Índia, é o país, né, que chamamos de Índia, se encaixou aqui, dá uma olhadinha aqui, ele formou, né, o encontro, veja, uma força atuando nessa direção, a outra nessa, provocou aqui, ó, um soerguimento. Imagina aqui, ó, duas forças agindo, ó, meu dedo polegar aqui com meus outros dedos aqui, agindo no sentido, ó, convergente, lembra dos movimentos? Fez soerguer o que é hoje, né, uma cordilheira, uma extensão longa de serras, de montanhas muito elevadas. A Cordilheira do Himalaia. Então, a Cordilheira do Himalaia surgiu exatamente dessa ação, né, onde esse bloco, ele
encontrou-se com a Laurásia, uma porção, né, do que nós chamamos de Gondwana se encontrou com a Laurásia, seria um continente, né, se encontrou com o outro, e no atrito desse movimento convergente, lembra, um movimento convergente é quando você tem duas forças agindo na mesma direção, soergueu e formou o Himalaia, onde está o Monte Everest, que é o teto do mundo. O pico mais elevado que temos no planeta, com 8.848 metros de altitude. Muito elevado. É o desafio de muitos alpinistas que perdem até a vida tentando chegar no topo. Muitos chegaram? Sim, todo ano muitos conseguem chegar lá. Mas é uma aventura perigosa. Então, assim surgiu, né, a Cordilheira do Himalaia, que é uma extensão montanhosa elevadíssima, né, que foi originada a partir do momento do encontro dessas duas placas tectônicas, tá? E aí nós temos, você está vendo as setinhas aqui, para indicar também que o planeta ainda continua em atividade, ora deslocando tão pouco, tão imperceptível que nós não sentimos, mas ainda se movimentando. O planeta é dinâmico, não é uma coisa parada, estática. A prova disso são os terremotos, os vulcões. A energia continua sendo liberada. Por isso há um dinamismo na superfície terrestre. Mas entenderam então como se formou esses três continentes? Ah, e a Ásia? E a Oceania? Em qual placa tectônica? Na verdade, como essa placa se deslocou para cá, você vai ver que há um desmembramento também de uma parte dela, que rompe nessa direção, formando a Oceania. A Índia, juntamente com a Oceania, né, com a Austrália, elas estão sob a mesma placa, que eu chamo de Indo-Australiana. Né? Estão separadas por um oceano, sim, mas abaixo da água, né, debaixo da água, você vai ver que eu tenho um bloco continental único. Só que há uma porção rebaixada, coberta por água, mas há uma extensão da Austrália até a Índia. Daí o termo que a gente chama de placa Indo-Australiana. Então, esses três continentes, né, têm origens mais ou menos datada de 55 milhões de anos. Vamos começar pela Europa? A Europa é um continente, né, também chamado de Velho Mundo, porque esses países que nós conhecemos, né, seja nos telejornais, nos documentários e na escola, obviamente, quando nós estudamos eles, sabemos que são os países, né, ricos, mais desenvolvidos. Do grupo que chamamos de 7 países mais ricos do mundo, 5 deles estão aqui. Né? Você tem a Inglaterra, que está nesse arquipélago aqui chamado de Grã-Bretanha. Eu tenho a França, eu tenho a Espanha, eu tenho a Alemanha e eu tenho a Itália. 5. Fora da Europa, Estados Unidos e o Japão. Então é um continente muito importante culturalmente, muito importante em relação a, né, a economia, economicamente, e também muito importante em relação ao desenvolvimento, né, de tecnologias modernas. Tá? Então, os 54 países que formam a Europa, eles estão distribuídos, dá uma olhadinha aqui para você ver, em uma região extremamente o quê? Olha para você ver. O limite da Europa é muito o quê? Recortado. Você consegue perceber isso? Olha para você ver. Olha os recortes, formando muitas penínsulas. O que é uma península? Nós chamamos de península, então, exatamente uma região que é cercada por água por quase todos os lados. Porque quando é cercada por água por todos os lados, chamamos de ilha. Mas quando tem uma pequena parte, ou uma parte até grande, ligada ao continente, e as outras 3 partes é água, aí eu chamo de península. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó, onde fica a Noruega, a Suécia? Olha aqui, água, 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 apenas aqui. Então, aqui eu tenho a península, o quê? Ah, muito bem. Eu tenho a península balcânica? Não. Península da Dinamarca? Não. Península da Noruega, ok? E aqui eu tenho, olha, aqui eu tenho ilhas.
cercada por água por todos os lados, ilhas, então não é península. Aqui, olha para você ver, eu tenho outra porção cercada por água, mas tenho aqui uma parte no continente. Água, água, água. Península o quê? Tem Portugal, tem Espanha, Ibérica, tá? Aqui agora eu tenho outra porção. Você tá vendo aqui onde está essa bota que nós chamamos de Itália? É a península o quê? Isso, itálica. E aqui a península, ó, água, 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 balcânica, tá? Então, veja, eu tenho ilhas, várias ilhas, penínsulas, e eu tenho uma continuidade aqui, que se estende pela Ásia, que, como eu falei, não há uma separação natural que se destaque. O que eu tenho são montes Urais, o Mar Cáspio e o Mar Negro. E você vai ter aqui, então, um limite que não segue nenhum rio. É um limite que foi traçado para separar a Ásia da Europa. Tanto que eu vou ter a Rússia, o maior país que existe no mundo em extensão territorial, ele está dividido. Dá uma olhadinha aqui, ó. Uma parte da Rússia é chamada, né, a parte europeia. Para você ver que interessante. Aí você me pergunta por quê? Porque essa parte da Rússia, culturalmente, tem toda a relação com o restante da Europa. Daí eu tenho uma parte da Rússia europeia e uma parte da Rússia asiática. Então, os países que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar ou que já estudaram, né, mais conhecidos são esses, ó, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, que junto com a Grã-Bretanha ou Reino Unido, né, Inglaterra, Escócia, País de Gales, a Irlanda e Irlanda do Norte. Então, eles formam esse arquipélago aqui, bem grande. É a Europa? É, mas não está no continente, é a parte insular, é a ilha. Eu tenho as ilhas aqui, né, próximas à Itália, que é a bota, fácil da gente distinguir. A Alemanha, a Bélgica, que é um país que fica entre a Alemanha e a França. Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, Áustria, tá? Noruega, Suécia, Finlândia, Turquia, Bulgária, Grécia, muito estudado, muito conhecido por nós nos livros de história, ok? Então, esse é o continente que chamamos de Europa. Vamos agora, então, para o próximo? Vamos agora, então, conhecer um outro continente que continua, né, a extensão da Europa. Olha lá, a parte russa que a gente falou, europeia. É claro que aqui não está em português. Você está vendo que está, né, escrito Rússia, com um S só. Não é erro, não. É porque está em espanhol. Ok? Olha lá, Oceano Índico. Viu aqui? Então, não preocupe com a escrita. Não está errada, é porque está em espanhol. Então, vamos continuar aqui com a Ásia, que se estende aqui, ó. Por que a Rússia é o maior país? Você viu que pega lá na porção europeia, se estende aqui na porção asiática. Olha o tamanho, olha a extensão. Lembra que eu mostrei no mapa mundi? Né? Pega uma faixa dela de clima temperado e uma grande faixa dela de clima polar. Então, a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial no mundo. Depois, seguido de quem? Eu tenho Rússia, China, mais quem? Canadá, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Então, o Brasil está dentro dos 5 países de maior extensão territorial. Rússia, China, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Beleza? Então, os países, né, mais conhecidos por nós da Ásia, com certeza são os maiores também. A Rússia, a China, a Índia. Você tem que lembrar que essa porção aqui que a gente chama de Oriente Médio também faz parte do continente asiático. Né? Ela é uma das regiões da Ásia. Eu tenho, né, o sudeste da Ásia, o sul da Ásia, eu tenho a parte oriental da Ásia, ou chamamos também de Oriente Médio, que tem países muito conhecidos, ó, Irã, Iraque, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, né, Omã, Kuwait, Turquia, que está pertinho aqui, né, não está na península, na região, mas está bem vizinha. Então, esses países continentais, também temos os países insulares. Quando eu falo países insulares, estou me referindo às ilhas que formam também, né, o continente asiático. Você vê que aqui eu tenho uma ilha, que é Nova Guiné, ela é dividida. Uma parte dela, que chama, o país se chama Papua Nova Guiné, é um país, mas essa outra porção aqui do outro lado é outro país
que faz parte, né, dessas outras ilhas chamadas Indonésia. Viu? A Indonésia, então, é toda essa região em verde aqui, ó. A Indonésia, a Malásia, né, e as milhares de ilhas pequenas também fazem parte da Ásia. Sem esquecer de um famoso, conhecido país também, que é formado, né, por ilhas, que é o Japão. E a tão assustadora Coreia do Norte, essa verdinha, e a vizinha Coreia do Sul. Então aqui eu tenho os países asiáticos. Lembra lá no início? Cortado pelo Círculo Polar Ártico. Por que mesmo? Trópico de Câncer, né? E não é, obviamente, não é cortado pelo Equador, né? Mas eu tenho uma porção, né, dele, que é da parte tropical. Vamos agora para o próximo continente? Falamos da Europa, da Ásia, agora vamos para a Oceania. A Oceania, como eu falei, ó, Papua Nova Guiné, aquela porção, faz parte da Oceania, que é formada por milhares de ilhas, todas elas aqui você está vendo, muito pequenas. Geralmente nós nem conseguimos visualizá-las no mapa. E a maior de todas, né, ocupa aí, ó, 90% da Oceania, as terras emersas da Oceania, são o que? A Austrália e a Nova Zelândia. Tá? A Austrália é o maior país de todo o continente, a Nova Zelândia é a segunda, você tem a Tasmânia, Papua Nova Guiné aqui maior do que a Tasmânia, eu acho também, né? Se eu juntar aqui esses territórios, devem ser maior que a Nova Zelândia. Então aqui também o mais novo, novíssimo mundo, que chamamos, né, de Oceania. Aqui você vai ver, ó, cortado pelo Trópico de Capricórnio, então tem uma faixa equatorial e uma faixa tropical. Ok? Pronto? Então, eu espero que na próxima aula vocês, né, entendam e consigam agora já mentalmente interligar esses 3 continentes que nós vamos estudar nessa unidade. E nós vamos falar primeiro do relevo, né, depois da hidrografia. Por que esses 2 elementos geográficos? O que chamamos, né, de domínios morfoclimáticos, que é o que a gente vai estudar também, é a forma, é o relevo que vai definir também a questão da hidrografia, porque os rios geralmente eles correm das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Então, quando a gente começa a estudar os elementos naturais, a gente começa do relevo, porque aí nós vamos entender o curso da água e onde a água eu também vou conseguir distinguir as espécies de plantas e de animais que vivem naquela região. Combinado? Então, até a próxima aula.